Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 2 de abril, aí vamos meditar na palavra de Deus. Hoje a lição vem falando sobre estudando a palavra de Deus. E aí, como é que você estuda a palavra de Deus? Hoje nós vamos aprender como nós devemos estudar a palavra de Deus, aprender a verdadeira vontade de Deus para mim, para você e para cada um de nós. Não é isso? Bom, os adventistas devem aí muito a Guilherme Miller, né? Ele estudou a palavra de Deus, né? Utilizou um método de estudo aí que foi muito relevante, né? E abriu aí caminho para o entendimento, para o nascimento, na verdade, do movimento remanescente dos últimos dias, né? Então ele foi aí o precursor, né, do método de como estudar a palavra e como aí abrir aí o caminho, né, para esse movimento aí, né, remanescente dos últimos dias, não é isso? A lição pede para a gente ler alguns textos, né, relevantes aí, como Mateus 5:18, 2 Timóteo 3, verso 15 a 17, Lucas 24, 27, né? O que esses textos nos ensinam sobre como devemos abordar aí a questão da profecia bíblica, né? E sobre qualquer outro assunto que você queira estudar e meditar e aprender mais, né? Bom, ao lermos, vamos ler aqui 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15 a 17, ele diz o seguinte, ó: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Bíblia, então ele fala assim, toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, aqui na palavra de Deus não diz que você só tem que pegar o Velho Testamento ou o Novo Testamento, mas ele fala que você tem que pegar toda a Bíblia, né? A intenção de você pegar toda a Bíblia é para você ver o contexto daquele assunto que você está vendo. Então você está estudando um assunto sobre depressão, por exemplo. Você vai ter que pegar lá do Gênesis ao Apocalipse para que você possa ter uma interpretação correta do que a Bíblia diz sobre depressão. Se você quer ver sobre o assunto da morte, você precisa pegar lá de Gênesis ao Apocalipse e ver o que a palavra de Deus quer falar sobre o assunto de morte, para que você não tire, né, a informação fora do contexto daquilo que você está estudando. Então é importante isso. Então, tem uma ilustração muito clara sobre isso, sobre o quebra-cabeça, né? Quando você está montando um quebra-cabeça, você tem ali 3, 4, 5, 10 peças. Você não tem uma imagem completa do que realmente o quebra-cabeça vai mostrar para você, né? Você só vai ter uma imagem completa quando você montar todo o quebra-cabeça. Então, a Bíblia é exatamente assim. Para você ter a resposta daquele assunto que você está estudando, você tem que pegar tudo sobre aquele assunto. E aí pegar toda a palavra de Deus, né, desde o Gênesis ao Apocalipse, para que você tenha um entendimento, uma compreensão melhor daquele assunto que Deus está falando para você na palavra de Deus sobre aquele assunto, né? Por isso que a palavra de Deus diz aqui, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Ela serve, sim, para o seu ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então é importante que, a partir do momento que lemos e entendermos dentro do contexto da palavra de Deus, você vai ser um homem, né, de Deus, né, perfeito, perfeitamente habilitado para a obra de Deus, né, que Deus deixou para você, para mim, para cada um de nós, né? Então é importante que a gente leia e fale e veja o assunto dentro do contexto, ou seja, lendo de Gênesis ao Apocalipse sobre aquele assunto, abordando sobre aquele assunto. É muito importante isso, que você entenda isso. Então a maneira de você estudar a Bíblia sobre determinado assunto é você pegar ele desde o Gênesis até o Apocalipse, para você não tirar o assunto, né? Pegar um verso isolado assim e tirar suas conclusões daquilo que você acha que tem que ser. Não, você tem que ler sobre aquele assunto em toda a Bíblia, entendeu? Então é como nós explicamos aí na questão do quebra-cabeça, né? E aí, às vezes você passou, tem um amigo seu conversando com outro amigo, aí você entra, pega a conversa no meio do caminho, mas você não sabe o contexto daquilo ali, e você começa a fazer o quê? Um pretexto, né, daquilo ali, que efetivamente você não escutou toda a história.
Então a gente não pode tirar as conclusões, né, sem a gente ter o contexto de toda a história, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Por isso é muito importante não apenas selecionarmos alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo o que a Bíblia diz sobre aquele tema, como nós falamos, sempre levando em consideração o contexto da passagem que estamos estudando. É muito fácil retirarmos um versículo do contexto e fazê-lo dizer o que nós queremos que ele diga, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né? Muitas pessoas às vezes pegam a Bíblia, vamos ver o que Deus quer falar para mim. Aí a Bíblia lá no meio da Bíblia, lá onde entre a divisão do Novo Testamento com o Velho Testamento, e a Bíblia, a página vem em branco. Ah, Deus não quer falar nada comigo. Não é assim que você estuda a palavra de Deus, né? Você tem que estudar a palavra de Deus da forma que você consiga compreender sobre aquele assunto. Da forma que você vai compreender sobre aquele assunto é você estudando toda a palavra de Deus, né? Do Gênesis ao Apocalipse, sobre aquele determinado assunto, né? Como nós falamos, sobre a morte, né? Sobre a depressão, sobre qualquer outro assunto que você queira saber. Você precisa estudar ele em toda a Bíblia, como nós falamos aqui em 2 Timóteo 3, do capítulo 3, no verso 15 ao 17. E olha que Isaías fala no capítulo 28, no verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então, a maneira de você estudar a palavra de Deus é exatamente isso. É preceito em preceito, preceito e mais preceito, regra e mais regra, e um pouco ali, um pouco ali, para que você possa ter uma compreensão daquele assunto que você está estudando de uma forma completa, para que você entenda a verdadeira vontade de Deus sobre aquele assunto, para a sua vida, para a vida de cada um de nós, não é isso? Então é importante que nós estudemos a Bíblia dessa forma, né? E o mais importante, ao abrirmos a palavra de Deus, ao estudarmos a palavra de Deus, como nós falamos já nos vídeos anteriores, é pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude para que possamos entender e compreender qual é a boa vontade de Deus para a nossa vida. E automaticamente entendemos a verdade, né, que Deus deixou revelada na palavra de Deus para mim, para você e para toda a humanidade, não é isso? Que Deus te abençoe e te dê aí um dia abençoado para você, uma quarta-feira abençoada. Meu desejo, minha oração. Amém.